Aguardando o Leandro Blum. Vamos ver. Ah, agora sim. Opa, Agora sim, agora sim. Tá me ouvindo bem? tô super bem. Tá me vendo bem? Tô. Que desgraça, né? Ah, isso foi bom. Isso foi bom, isso foi bom. Estamos aqui. Estamos aqui, live do Feirão, live do Feirão. Estou aqui recebendo hoje Leandro Blum, que participou da edição de número 39 do Feirão das HQs. Tenho Isso aí. anotado aqui, tenho anotado aqui, e do lado do seu nome está um quadradinho verde, significa que está com a bandeira verde. Hum, Opa, que pode participar das coisas do Feirão, claro, claro que sim, opa. claro que sim. Obrigado. E é muito bacana te receber aqui, Leandro. Muito obrigado. Oi, eu que agradeço. Show de bola. Uma curiosidade que eu pergunto para todas as pessoas que passam pelas lives aí, Leandro, é o seguinte, cara. Como é que foi essa tua trajetória de interesse por artes, quadrinhos, etc e tal? Desde criança foi isso? Tu teve incentivo de algum tio, pais, mães? Como é que funcionou essa? Né? Tô bem contente aí por ter sido convidado aí para participar dessa live. Bom, eu desde pequenininho, né? Acho que eu tinha uns 5 anos ali, comecei a desenhar, né? A curtir lá, via a minha irmã lá fazendo os desenhos, usando os livros, aí eu fiz uma cópia de um desenho do corpo humano, de um livro que ela Olha, tinha, e aí meio que começou. Mas é uma coisa meio de família, assim, né? Minha mãe, ela pintava, na olha, década de 80, ela ia num ateliê, onde ela aprendia lá a fazer as pinturas e por sinal, eu até disponibilizei algumas imagens olha. no próprio Instagram, no meu Instagram ali, com as pinturas dela, inclusive, né? Admiro ela, assim, as pinturas dela muito, né? Uma pena só que ela não continuou, mas eu fazia muito por hobby, assim, né? Eu gostava dos desenhos, gostava de heróis, então, né, tinha lá minhas referências, John Byrne, né? Nem sei se é Hum, assim que se pronuncia, enfim, Walt Simonson, Bernie Windsor, né? Então, gostava de seguir aquele estilo deles e tudo, né? Claro que uhum. foi de tempos em tempos eu ia mudando, né? Então, foi assim digamos, meu início nos desenhos. Mas Já sempre via começou como com hobby, né? heróis. Oi? Já começou lendo heróis. Sim, Olha só. sim. Depois é que eu peguei os outros tipos de quadrinho, daí Hum, Mônica, Cebolinha, Mafalda, né? E aí fui começando Asterix, né? uhum, Asterix, eu acho que primeira vez que eu peguei um na mão, sei lá, eu acho que eu tinha uns 15 anos, que a minha prima, que é bem mais hum, velha que eu, ela tinha, uhum. então, nossa, fiquei admirado com os desenhos, né? Mas assim, o que eu quero saber é dessa tua ligação da matemática com os quadrinhos. Como é que deu esse clique aí? O clique aconteceu quando eu saí do colégio, né? Hum, Eu terminei, eu estava com dificuldade, aí eu fui começar a trabalhar. hum, E nas vendas eu comecei a trabalhar com venda de imóveis. olha Só só. que, mas a matemática para mim era péssimo, péssimo. Só que Olha. daí deu um estalo. Primeiro eu peguei uma professora para me dar o básico, né? Então conteúdos bem lá do início, tudo, né? De conjuntos, como trabalhar com os números, conjuntos e tal, enfim. Sim. Aí o que que aconteceu? Eu tomei gosto pela matemática. Por Hum, sorte, eu tive bons amigos que eu conheci logo em seguida que uns já tinham até criado um projeto na URGS que era hum, o Alternativa Cidadã, que era um cursinho para pessoas com baixo poder aquisitivo, né, lá que moravam nas imediações do Campus do Vale. E aí eu fiquei ajudando eles lá, né? E aí, nossa, aí sim, aí eu
peguei, isso faz o quê? Uns 20 anos. Então eu peguei o gosto. E aí eu sempre fiquei com aquela coisa me martelando no que a matemática eu tinha que ensinar. Só que eu, antes disso, eu desenhava. E eu queria Hum, pegar esse desenho, os desenhos e juntar as duas coisas. esse Oi? cursinho Alternativa Cidadã foi a primeira vez que eu dei aula. Exatamente. Lá, Exatamente. lá na frente do campus do Vale, tu descia aquela escada, subia aquela escada, ia Subir. lá naquele coleginho lá em cima. Aham. Dava aula de noite lá no De noite. Darcy Vargas, eu acho que era o nome do colégio. Não me lembro bem. Ah, Sei que era lá, eram uns 15 minutos ou mais a pé, pezito, por dentro aham. da, da, da vila lá. Foi bem bacana aquela experiência lá, velho. É, que Porque legal. foi para supletivo na época. Aham. E foi assim, foi para aquelas pessoas que tinham certeza que o canudo do primeiro grau significava um ganho na vida delas. E eles estavam lá não para brincadeira e tal, estavam lá para aprender mesmo, cara. Então isso foi uma coisa muito bacana, assim. E nos intervalos que a gente dava aula de noite, geralmente no inverno, né, aquelas coisas todas, e acho que era a Proex que dava uma bolsa para os alunos, ou coisa que o vale, que os coordenadores compravam em fichinha de vale transporte. Ó, tu vai para dar aula, Uhum. tu toma aí tuas fichinhas e tal. E às vezes sobrava as fichinhas, não sei o que, e tinha, bem naquela primeira descida ali tinha um barzinho, um boteco ali. E aí com aquelas fichinhas, acho que cada fichinha daquelas dava 5 sacolinhas daquelas pipoquinha doce. Aham. Aí eu levava as pipoquinhas, tinha um pessoal lá que levava umas bolachas. Que legal. Então era muito bacana, cara. Foi a primeira experiência que eu tive como professor de história. Que Ver legal. como as coisas se unem, né? A gente isso é uma coisa interessante que estava falando sobre os cursos que o Daniel Gaderri dava aqui que o Daniel dava os cursos aqui no Museu Hipólito. Ah, vocês falaram mesmo, eu lembro. E aí eu pesquisava pela EPAC já na época, Patrimônio Histórico. Eu ia fazer muita pesquisa em jornal no Hipólito. Então eu cansei de subir num elevadorzinho com os caras levando canudos com artes dentro, aqueles pastões grandes. Então, tu vê, agora tu falou nesse cursinho da URGS, a gente gravitava em torno das mesmas coisas e não se conhecia, né, Tim? Mas fala mais, eu já Pois é. fiz um baita parênteses aqui, completamente desnecessário. Mas Não, capaz, e aí, como é que foi capaz. esse negócio aí É bem como tu falou, sabe? As pessoas que estavam fazendo o cursinho, nossa, me davam ânimo, sabe aquele ânimo de tu estar ensinando uma coisa Sim, e tá tomando gosto, estão gostando daquilo, estão aproveitando. E sim. eu me lembro que no primeiro dia eu estava extremamente nervoso, né? Mas aí depois foi isso que eu nem estava fazendo o curso, nem estava fazendo a faculdade. A Hum, matemática para mim era assim como na época era o desenho, era um hobby, né? Só anos hum. depois é que eu entrei na faculdade, na URGS mesmo, fazendo matemática, né? Reencontrei alguns alunos, ex-alunos do Alternativa, quer dizer, foi Ah, muito bacana, assim, né? Pô, eu lembrei de ti, professora. Eu, foi bacana. Mas com relação à tua pergunta ali do como que entrou essa questão da matemática com os desenhos. sim, sim. Uma das reclamações assim que eu já escutei bastante é que tem muitas questões na matemática que a gente não consegue, digamos, desenhar. Não estou falando de geometria, não Uhum, tô. São procedimentos, sabe, algébricos, né? Que embora a gente tenha tirado eles uma abstração, tipo a contagem, né? Números uhum, naturais. Então a gente faz uma contagem. Ah, ok, eu posso pegar um objeto, vários objetos e contar quanto que eu tenho, mas não é isso. É a questão de soma, subtração, multiplicação e cálculos mais complexos, né? Como é que eu vou uhum, mostrar uma função? Como é que é, né? Claro que a gente pode fazer um aviãozinho e tudo mais, mas não é só isso, tem mais coisas aí. E eu
Só para ilustrar um exemplo, eu Hum, me lembro que um dos estágios que eu fiz, uma aluna, né, que era uma senhora, eu estava dando, infelizmente eu não tinha como fazer durante o dia. Então, eu não pegava alunos menores, e sim de ensino de jovens e adultos, o EJA, hum, né? Então, eu peguei já pessoas de idade. Então, uma senhora veio e me perguntou como é que fazia a tal da conta de distributiva, ou seja, aquele chuveirinho que ensinam na escola. uhum, Eu ensinei uma, duas vezes, três vezes, até que ela pegou. Mas só que aquilo ficou me martelando na cabeça. Por que que eu não posso fazer de um jeito diferente? Aí, assim, ó, na cultura pop, uhum, a gente tem muitos exemplos que eu posso associar esses exemplos numa questão matemática. hum. Então, vou pegar um exemplo lá. Não sei se lembra do Homem Múltiplo, que Sim. tinha aquele desenho animado lá da década de 80, né? Por que que eu não pego, então, sei lá, o Homem Múltiplo e faço o procedimento algébrico com os personagens? Em vez de eu Hum, colocar uma letra A, B, C, por que que eu não coloco o personagem ali? Ah, então eu posso fazer uma multiplicação. Então, tem um projeto que eu acabei de. Eu tive uma boa notícia essa semana, né? hum, Que dois ex-colegas meus toparam aí de me dar uma ajuda, que é o procedimento de multiplicação, que é aquele problema da tabuada, sabe? As hum, crianças sempre têm aquela dificuldade de decorar e de. Né? Por que que eu não mostro, então, um personagem que se multiplica? Então, foi basicamente isso que eu fiz. Só uhum, que de onde que eu puxei isso? Bom, tem os filmes de heróis, hum, né? E é isso que eu quero, não é só para mim, sabe? Isso daí, né? Eu digo, eu estou trabalhando, pesquisando isso. Uma das grandes coisas, assim, um dos grandes sonhos que eu tenho hum. é que outros desenhistas também entrem nisso, Ah, sim. sabe? Né? Então, eu estou tentando, né, colocar isso de tal forma, estruturando essas informações, para que outros colegas meus, né, possam também fazer desenho. Tipo, chegar, um professor pediu ajuda, bom, eu Uhum, já tenho uma série de informações que vão me pautar para poder auxiliar aquele professor da melhor maneira possível, entende? Mas com o quê? Tem a cultura pop e tem a questão da matemática, quer dizer, tudo aquilo que a gente vê na física, na química, que a química a gente pode, a gente tem como brincar com as misturas, por exemplo. Uma uhum. cozinha Claro, claro, claro. é um lugar cheio para tu fazer todos esses procedimentos. A física também, quer dizer, questão do calor, como é a sensação, como é que tu vai fazer trabalhar essas questões. Agora, a Claro, claro. matemática não, é É totalmente abstrato. trazer a representação gráfica, tornar mais palpável Sim, para quem isso aí. aprende, né? Um dos grandes Isso professores que aí. eu tive da época de cursinho, cara, na verdade, eu tive dois professores bons de história na época do cursinho, mas um que eu não me lembro o nome, ele era alguma coisa da Folha de São Paulo aqui, ele desenhava muito no quadro. Muito, 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 É. muito. Desenhava, não, porque os feudos assim, assado, desenhava o castelo, sabe? Então, à medida em que tu lembrava daquela imagem, tu ia meio que copiando para o caderno, quando tu olhava para aquela imagem, tu reavivava a memória do que ele tinha falado. Isso daí é muito interessante. Aquela vez que tu foi no Feirão dos HQs, tu levou um material teórico ali que tu estava na mesa. Sobre o que tratava esse material? Tu tem ele aí para Esse mostrar? Como é material, que funciona? ele até está aqui. Deixei ele pronto, até Ah, montei ele, porque ele estava desmontadinho, sim. mas ele trata de dois assuntos, né? Uma, a Hum. ideia principal dele era tratar de funções, Uhum. né? Então, Aí, ó. tá aqui o Homem-Aranha, né? Sim, Então, o que que acontece? Eu tenho o braço dele, ele é móvel. sim, Opa. sim, Então, por exemplo, ele está mostrando um ângulo aqui sim. entre um dos braços e o outro, né? Então, o que que acontece? Existe o coeficiente angular, né? Que eu Hum, descubro qual é o ângulo. Só que assim, o que que acontece? Se eu usar um barbante, tá? E tiver um eixo aqui, por exemplo, do Y aqui, eu vou ter exatamente o ponto onde vai ser
vai representar esse coeficiente angular. Sim. Então, essa é a ideia desse objeto. Então, o Homem-Aranha lança a teia dele, que eu vou pressupor que ela sai reta, Uhum, né? uhum. Porque senão, claro, tem a parábola, enfim, tem uma Sim. série de outros gráficos, mas aqui eu posso dizer, não, ó, pessoal, vai ser uma reta, né? Bom, todo mundo, né, se daqui a pouco não sabe o que é uma reta, eu apresento Uhum. então, enfim. Mas aí eu tenho essas informações já com o personagem, né? E eu posso pegar qualquer um, digamos, dos meus colegas aí que estão desenhando, estão criando personagens. Daqui a pouco a gente pode fazer material didático pegando os personagens desses, Sim. de todos que estão aí, entende? Essa que é o lance de tu daqui a pouco pegar numa sala de aula e pegar esses personagens e, bom, vamos trabalhar com eles ali, né? Essa é a ideia. E na brincadeira, no fim, a gente faz tanto desenho que a gente acaba criando outras coisas. O meu sonho Uhum. é fazer um livrinho que diz, que fala do Euclides, né? Sim. Então, nossa, tem muita coisa para ser trabalhado, os teoremas, axiomas e tal, né? Tem muita coisa bacana para ser trabalhado com os desenhos e a matemática. É só a gente sei lá, pegar um personagem ali, dá muito pano para manga aí. E dá, talvez assim para uma aproximação ou até para uma apresentação para professores, alguma palestra, utilizar os personagens mais conhecidos é uma boa. Mas para uma publicação aí já tem que pegar outros, até por questão de direitos, não se incomodar. Sim, A pessoa, lembra, a pessoa depois que passa dos 45 anos, ela não quer se incomodar. Não adianta mais, já passou a fase da, da, é, da, da batalha, da e tu briga e falou tal. uma coisa bem certa. E tu falou uma coisa bem certa. Teve um material que eu fiz, Ah, que é de matrizes, sim. só que eu peguei o Doutor Estranho, né? E aí Hum, até agradeço, ó, coloco aqui já no ar, né? Agradeço também o Nelson São Bento, né? sim. Me deu tive umas boas conversas com ele, porque ele está sempre envolto com jogos e tal, né? E aí foi bom, assim, ó, tô pensando em alguma coisa que pudesse adaptar aquele conteúdo que eu fiz um Batalha Naval com conteúdo de matrizes, Hum, fazendo uma história para o Doutor Estranho, quer dizer, uhum, né? sim, sim. Então, só que não dá, direitos autorais, é bem o que tu É, falou, e eu também não quero me incomodar, eu também tô velho. essa live ela está sendo diferente das outras, não estamos falando tanto sobre quadrinhos, mas é interessante o seguinte, assim, ó, é fazer não gosto da palavra, mas já que veio na cabeça, essa interface entre cultura pop e ensino. Essa é o pano de fundo. Se tu conseguir colocar a cultura pop com o ensino, como por exemplo, eu posso desenvolver vários temas de história recente. Vamos falar sobre tecnologia, não sei o que bará. Se tu pegar os heróis da Marvel, eles estão sempre colados na tecnologia. Tá? Sim, Primeira Guerra, tem o Super Soro, depois vem a Era Atômica, vem a Genética, X-Men e por aí vai. sim, Né? bem isso. Tu pode pegar essa tua ideia da matemática e fazer com que os personagens próprios ou da cultura pop, enfim, façam com que fique mais vivo para o aluno. Tem um amigo nosso em comum aí, o Gelson, ele faz outra parada com a cultura pop, que Acho é muito legal. trabalhar a resiliência e a filosofia por trás da resiliência com as pessoas de vulnerabilidade social, né? Então, eu acho que assim pode ser com todas as disciplinas. Esse é um, um campo, Leandro, muito cru ainda e que tem espaço para crescimento Sim, e utilizar esses recursos
da cultura pop, não só dos heróis, de cultura pop de uma maneira mais ampla, né? Além dos heróis, pode pegar outros, outros elementos da cultura pop, filmes, etc. e tal, séries que tratem sobre isso. Então, assim, é muito bacana essas ideias de levar a, a, a cultura pop para as diferentes áreas, sabe? Aham. Isso é muito bom. Ah, tu vê, uma brincadeira que eu fiz ali, coloquei o Van Damme, né? Peguei aquela história do espacato que ele fazia nos Hum, filmes dele e ensinei para um aluno que me pediu ajuda no Face, né? E aí ensinei para ele o Teorema de Tales, tudo com os desenhos do Van Damme. mas é isso aí. Mas ele me falou que foi super bem na prova, então eu tô feliz, né? Dá para ensinar ângulos com os golpes do Bruce Lee, dá pra fazer miséria. É que eu Dá acho que às muita vezes falta coisa. isso, assim, os pessoal das ciências exatas mais duras, trazer mais suavidade, porque atrai mais as pessoas. Olha, o Gilson está falando que ele, vamos ver aqui, vamos ver o recado. Ainda quero completar um livro sobre a ciência na cultura pop. Comecei a escrever há 15 anos, mas parei. Olha aí. Então, eu acho que é por aí, cara, Bacana. sabe? Tem inúmeros assuntos que tu pode. Por exemplo, na época que eu dava aula aqui no noturno, aqui no. Perto da Sertório, ali no 1º de maio, cara. Ah, era Aham. uma turma terrível, terrível, assim, e o horário que eu tinha era sábado, era sexta de noite. Ah, ninguém fica, né, pra aula de história sexta de noite, cara. Aí o que que eu fiz? Ó, pessoal, todo mundo com presença, só fica quem quer. A maioria foi embora. Aham. Aí, bom, então tá, é isso aqui que tem, tá. Aí comecei a dar aula, parará, parará. Aí veio aquele negócio, pô, o professor é maluco, ele leva música para a sala de aula, ele leva quadrinho para a sala de aula. Aí ó, começou a voltar o pessoal, ver qual é que era esse cara. Minha prova foi o seguinte, cara, foi charge e interpretação da charge. Claro, Pô, dentro que daquele show. conteúdo Sim. que a professora que eu estava fazendo meu estágio tava, eu tinha que dar, olha, tu tem que dar invasões holandesas, aquelas coisas todas. Então tá, isso aí, então tá, vamos lá. Peguei as coisas, 5 charges, parará, parará. O que que tu entendeu disso aqui? O pessoal era das. Eu sei que a aula começava às 7h30, eu acho, 7 horas, não me lembro. E era meio que semana de provão, né? Que era só provas e tal. O pessoal ficou até o fim, cara. Porque eles ficavam. Não era uma coisa assim de decoreba. Era de interpretar o desenho. Né? E teve respostas geniais. Assim, eu falei, pá, umas até guardei, até hoje tem guardado. Então, assim, tem maneira diferente de tornar o aprendizado melhor. Cara. E hoje, com tecnologia, o professor ele não é mais o transmissor, né? Tia? Ele não é a única fonte do conhecimento. Ele é mais um orientador, um facilitador, né? Tem que perceber se a tua turma ela é mais composta por pequenos grupos, ou se o perfil da turma é mais de individual, né? O professor tem que ter a sensibilidade de adequar o seu discurso com a turma. Aham. É verdade. Leandro, o que que Pai, tu... eu tô Oi. vendo, só completar, né? Pô, e dá para ter muita aula boa juntando também os conteúdos, né? A interdisciplinaridade. Nossa, Aí, tem aí, determinados conceitos, por exemplo, que se a gente falar, por exemplo, de guerra, por exemplo, ah, eu lembro que os alunos tinham dificuldade, eu não entendi o que era perímetro, né? opa, Aí eu fui explicar perímetro. sim, sim. E aí, filme de guerra, nossa, tem um monte de exemplos que a gente pode, né? Daqui a pouco pode fazer contextualizar, Segunda Guerra, né? Aí daqui a pouco o comandante lá manda fazer proteger tal cidade, né? Quer dizer, Ah, pá. vou colocar todo mundo no centro? Não, vai colocar na região onde tem de um país para o outro, quer dizer.
Aí o que que vem aquela questão do conceito do perímetro, enfim, dá para falar muita coisa. Ah, sem dúvida. Vamos falar sobre ilustrações. Vamos, vamos. Ilustrações, ilustrações. Leandro foi no Feirão das HQs e eu deixo para dar a última olhada, assim, eu deixo as pessoas entrarem, sentarem, tomarem pé da situação, pá, se ambientarem, conversar com o colega do lado, etc e tal. E aí lá, aos 43 do segundo tempo, eu vou dar uma olhada na mesa, né, para ver o que, que sobrou de interessante, e etc e tal. E me deparei com esta ilustração aqui, maravilhosa. Vamos ver se Opa, consegue pegar alguma coisa aí, ó, pegou. Aí, ó, vamos pegar um detalhe lá, ó. Olha aí. Um original. E aqui não vai é, dar para pegar, mas tem um detalhe com uma cor prateada. Ali, ó. Vamos ver. Que ali deu. aham. Conte alguma coisa sobre essa ilustração, por favor. Ah, claro, com certeza. Quando eu vi, falei, não, eu tenho que comprar isso aqui. Não é possível. Que legal, bah, eu fiquei muito contente, viu? Obrigado mesmo. Referência com o Conan, né? Tava pensando, tava querendo desenhar alguma coisa relacionada ao mundo do Cimmeriano, né? E aí Uhum, eu fiz eu queria fazer alguma coisa diferente, tal, né? Um outro personagem, enfim, que pudesse transitar nesse mundo, né? uhum, Aí surgiu esse daí, eu nem dei um nome para ele, né? Fui trabalhando aos poucos, enfim, né? E a questão ali que tu falou da parte prateada nos pés do personagem, na uhum. realidade mostra um outro universo, quer dizer, digamos, ele está transitando entre dois mundos ali, vamos dizer. E ele está Enquanto tá saindo Oi? daquela parte preta ali, né? Isso, exatamente. Tá E emergindo daquela parte no preta. É, e se tu vê no fundo, nas pedras, também tem uma sombra, isso atrás do personagem. Uma sombra de Uhum. um monstro que está chegando Aqui, ó. perto dele. É, isso aí. E a cor somente onde é necessário. Sim, na espada ali, né? É isso aí. Foi com aquarela até que eu fiz, né? Essa pintura. Essa é a única parte que eu pintei mesmo ali, para dar o destaque. Muito bom, muito bom. Tu tens desenhado agora na quarentena? O que tu tem feito aí na questão artística? Bom, tem o trabalho que eu tive que fazer, que eu fiz, né, já que os meus ex-colegas da faculdade toparam em usar na sala de aula, não, no EAD deles, Uhum, né, que fala da tabuada, né, só que a uhum, tabuada visual. uhum. Sim, Eu sim. vou mostrar aqui no computador porque eu fiz tudo digitalmente, né? Ah, tá. Mas conseguem ver aí direitinho? Sim, sim. Tá, então aqui é o personagem, né? Aqui vai aparecer um operador que vai multiplicar, Uhum. né, o personagem, Hum, e aí eu vou tendo as informações ali. Tipo, o número de personagens é o que vai indicar o resultado da multiplicação. hum. Nessa, nessa faixa verde aqui, eu sempre vou apresentar o resultado, Sim. independente de onde esteja aquela faixa laranja. Vocês viram? Hum. Então, tá aí. Então 2 vezes 2 dá 4. Então, o 4 está em toda a faixa verde. Não sei se vocês Sim. conseguem ver, Sim, sim. tá? Aqui outro caso, ó. 2 vezes 4 dá 8. Então, daí eu mostro, porque são somas repetidas a multiplicação. Claro. Esse que é o procedimento. Então, por que que eu não apresento as somas repetidas em vez de apresentar já com 2 vezes 2 aí eu vou, 4, tá, mas como é que é isso? Como é que é Uhum. esse procedimento? É isso que a criança tem que entender, né? Antes de De ver a abstrair. questão da tabuada e gravar. Oi?
antes de abstrair, Exatamente. né? Visualiza e depois abstrai. E Exatamente. não o Tá? contrário, Então, como geralmente ensinam pra gente, né? Eles é dão isso aí. abstrato na lousa e depois querem que a gente coloque palpável. Aí complica tudo. Sim, é verdade. E tu pensa em que Tá. meio que em fazer uma publicação disso? Qual é que é a tua ideia? Olha, eu estou trabalhando com quadrinização do conteúdo de probabilidade estatística, né? Eu estava querendo entregar, inclusive, mais cedo, só que no fim eu tive que. Tem muita coisa para ser trabalhada, então vou me alongar mais um tempo nesse conteúdo. Uhum, Alguma coisa eu publico lá na minha página Quadrinhos e Matemática no Instagram, né? Mas eu estou fazendo bem com cuidado, porque eu tenho que estar revisando o conteúdo, uhum, né? Tem muitas etapas ali que eu não posso deixar de lado, né? Tem coisa que eu vou perceber só depois que eu já fiz e eu, putz, aí eu tenho que voltar. Ainda bem que eu não deixo, eu trabalho com camadas, então eu tenho uhum, como ainda corrigir aquilo sem atrapalhar o restante do desenho, né? Tem um desenho que eu fiz sei lá, faz uns 10 anos, eu acho, que uhum, eu resolvi, olhando ele, eu estava querendo ter uma ideia para uma disciplina de educação matemática e suas tecnologias na faculdade. E aí eu tinha que usar um software lá que trabalhasse a questão de geometria. uhum, E aí eu vendo um desenho, era um astronauta, eu fiz um desenho do astronauta olhando para o espaço e atrás dele sim tinha o desenho da Terra, né? Tá na minha página no Facebook, eu não sei se eu postei no Instagram também. Então daí eu peguei aquele desenho e digo, bah, isso daqui pode me dar uma ideia, tipo, eu quero resgatar astronautas que estão perdidos no espaço. Lembrei uhum. também do Perdido no Espaço, né? Sim. Aí eu, vou fazer isso então. Daí surgiu uma atividade que se chama Em Buscas do Astronauta Perdido, que virou um artigo, né, que eu fiz com outros colegas meus e o professor também da disciplina. E o que que era o objetivo, tá? Com um conteúdo de geometria analítica espacial, né, que eu tenho então ah, trabalho com três eixos e aí eu tenho que saber a localização desse astronauta Uhum, e eu tenho que fazer um objeto em roda, em volta dele, que pode ser uma esfera, por exemplo, né? uhum, Então, desenho de uma esfera, daí como é que eu faço com a geometria analítica espacial? Bom, tem uma série de equações, mas tu usa um programa, um software para poder fazer essa situação. uhum, Então, basicamente é isso, sabe? Tu brinca com o conteúdo e com o software. É como se tu fosse realmente um personagem, tá? Eu coloco tu, vamos dizer, uhum, a tentar resgatar aquele personagem com uma atribuição. Eu quero que tu faça o desenho lá de uma esfera, tá? Então, não vou usar muito termo uhum. técnico, né? Mas assim, tipo, eu quero que tu faça um desenho de uma esfera. Então, daí coloca as equações e fica ali. Aí tu consegue englobar o personagem e salvar ele, Sim, né? sim, E o entendi. nome Oi? Sim, sim, entendi. E o nome das naves que tu vai comandar, eu fiz uma mescla de nome de personagens, né? Uhum, Tipo, tem a nave Thunder, aí tem a nave Cats, tem a nave, uhum, sabe? Para não uhum, mexer a parte dos direitos autorais, eu dei um nome para cada nave de uma parte do nome de um personagem, de um grupo de quadrinhos e desenho animado, quer dizer. tá bom. É isso aí. Leandro, a gente já tem que encerrar nossa live. Daqui a pouquinho o Instagram avisa que já estamos terminando nosso tempo. Vocês viram como é que a matemática e outras ideias que a gente teve aqui nesse bate-papo mais teórico hoje podem dialogar de maneira muito bacana com a cultura pop.
Quero que o Leandro agora deixe seus contatos de Facebook, Instagram, etc. e tal, para quem gostar dessa proposta, converse com ele, troque ideias, enfim, achem-se, por favor, Leandro. Bom, vocês podem me achar como leandro.blum, né? Ou quadrinhos e matemática, tudo junto, né? Tem a minha página no Instagram é essa daí, quadrinhos e matemática, e no Facebook também, quadrinhos e matemática mesmo. É por aí, Tá é isso aí. certo. Leandro, agradeço muito a tua presença. Pô, Foi eu que muito agradeço, show de bola. bacana esse papo aí virtual, matar a saudade do amigo. Agradecemos a presença de todos os amigos que colaboraram aqui com a sua audiência, com as perguntas, interação. Fiquem bem, cuidem-se e fiquem em casa. Valeu, pessoal. Tchau.